A gente continua nesse assunto com um convidado agora. O julgamento na primeira turma do STF, que define se os envolvidos na suposta trama golpista podem virar réus, continua nessa quarta-feira. E quem analisa o primeiro dia dos trabalhos e fala, claro, sobre as expectativas é o criminalista Sergei Cobra Arbex. Tudo bem, doutor? Uma honra receber o senhor aqui. Faz muito tempo que a gente não se vê. Bem-vindo. Boa noite. A honra é minha, Thiago Berracha. É um prazer estar aqui na Jovem Pan, uma casa que eu tenho enorme consideração, incluindo você, que é um jornalista que eu admiro muito. Eu advoguei para o seu Tuta, pai, lá atrás, num contexto em que nós não estávamos tão polarizados e com um judiciário, infelizmente, tão político. Isso é um dado que eu quero registrar e é um prazer falar com você. Sem dúvida, muito obrigado. Ô, doutor, eu queria perguntar e começar questionando o seguinte, né? Essa opinião contrária, esse voto contrário do ministro Luiz Fux sobre levar toda essa análise para o plenário do Supremo. O senhor acha que as defesas vão explorar mais isso em relação a se a denúncia, obviamente, for aceita? O julgamento não seria na primeira turma, mas sim no plenário. O senhor acha que isso pode ainda ser muito discutido a partir de agora? Olha, Thiago, infelizmente esse assunto acabou sendo colocado, digamos assim, pelas defesas de maneira muito brilhante, mas muito pouco respeitado pelo Poder Judiciário. Eu fico muito decepcionado com quase 30 anos de advocacia criminal em verificar um Supremo Tribunal Federal que dá um péssimo exemplo em matéria processual e em matéria de justiça, não só para o Brasil, porque afinal de contas todo o poder emana do povo, mas para o juiz de primeira instância. Nós não aprendemos nada. Eu estava ouvindo a Dora Kramer falar, uma jornalista que eu admiro muito, juntamente com o meu amigo também, que estava falando, meu colega. Nós não aprendemos nada com a Lava Jato. Nada, absolutamente nada. Os mesmos erros piorados estão sendo cometidos nesse processo. O único momento de lucidez hoje foi do ministro Fux, que falou, olha, pelo menos eu não vou mudar de opinião em 2 semanas. Eu vou manter esse julgamento no plenário. Julgamento esse, Thiago, que não poderia ser nem no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma matéria tão básica, tão basilar, que eu não entendo como a OAB Nacional não parou esse julgamento, claro, dentro da ordem e da sua legitimidade constituída, para dizer, nós temos que dar uma resposta sobre isso. Matéria de competência, matéria de suspeição e de impedimento, que é o caso de Sua Excelência o ministro relator, é matéria de ordem pública. Isso é seríssimo, isso é gravíssimo para o Estado Democrático de Direito. E nós vamos permitir isso como se não tivesse acontecido nada? Olha, está tão ruim, o julgamento foi tão péssimo nesse sentido, que até um advogado, o resultado do julgamento é um advogado preso e processado. E pode ter se exaltado, é claro, mas ele é advogado de um dos principais réus do processo e não pôde assistir o julgamento. Ou seja, que país é esse que nós estamos virando em termos de defesa? É lamentável. Doutor Sergei, vou chamar os nossos comentaristas, a Dora Kramer e o Nelson Kobayashi. Dora, a sua pergunta, imagino que na sua longa jornada de carreira em Brasília, você deve ter conversado muito com a mãe dele, viu, Dora? Por quê? Quem é a sua mãe? Pode falar, doutor. Minha mãe, Dora, é a Zulaí Cobra Ribeiro, que fez a reforma do judiciário para que o judiciário tivesse um controle externo para impedir esse tipo de abuso que nós vemos hoje. O judiciário decide o que quer, decide quem julga, decide quando julga. Isso tudo está lá na reforma, só que o Supremo se diz não afeito à atribuição do CNJ. Ou seja, eu pergunto para os nossos ouvintes, para o Kobayashi, quem é que fiscaliza o ministro do Supremo no Brasil? Ninguém. Porque o Senado só fiscaliza a questão financeira. Ou seja, nós estamos num julgamento com absoluta impropriedade de forma. E não existe mérito sem forma. Não existe conteúdo sem corpo. Não existe julgamento sem juiz isento. Isso precisa ser dito a todo direito. Infelizmente, essa é a realidade. Dora. Espera um pouquinho. Primeiro, deixa eu lhe dizer do prazer de saber que você é filho da Zulaí. Eu adoro conhecer seu irmão. Você tem um irmão, não tem? Conheci na casa do Kassab. Eu tenho 2 irmãos. Bom, pois é. Um deles é secretário do prefeito.
Foi esse, então. Olha só. Então, vamos na questão aí da sua atuada crítica, né? Que é a forma como a coisa está sendo feita. Eu queria falar do conteúdo. Na rejeição das alegações, os ministros rejeitaram, refutando ponto a ponto. O que lhe pareceu do conteúdo? Os argumentos foram consistentes ou não? Nesta fase, como bem disse o Kobayashi, que é advogado também entende, nessa fase não é analisado o mérito do processo. Eu não estou aqui dizendo que os acusados são inocentes ou são culpados. Eu estou ressaltando que o conteúdo do que foi exposto está prejudicado pela forma. Não dá para passar desse ponto, Dora. O ex-presidente, eu lembro aqui na Jovem Pan, eu lembro no debate no Brasil, quando teve a Lava Jato, eu li todos os teus artigos do Estado. Eu sou seu fã, sempre fui. A sua atitude crítica com relação ao mensalão. O mensalão, inclusive o ex-presidente ficou fora atual presidente ficou fora do mensalão por circunstâncias que a gente sabe que foram erradas. Deveria estar na denúncia do procurador-geral. Só que naquela época todo mundo dizia, isso é uma mera firula jurídica. Imagina, o Sérgio Moro, dá tudo para o Sérgio Moro que ele julga. Hoje o Alexandre de Moraes virou o Sérgio Moro do passado. Tudo é o ministro do Supremo. Não tem outros juízes no Brasil? Por que essa maneira de fazer o judiciário acontecer dessa forma, para que isso tudo depois seja um péssimo exemplo para a nação? Seja tudo prejudicado e anulado? Nós não estamos podendo brincar mais com a justiça. Eu sei que os advogados estão fazendo um trabalho brilhante, estão lutando, mas a verdade é que eles estão prejudicados por conta dessa questão. Como é que você chega para um julgamento em que o julgador já tem um espírito contrário a você? Isso é inadmissível. Não tem como eu avançar nesse ponto. Aí vai dizer, vai fazer o quê? Vai brigar lá? Tem que brigar. Tem que chamar o OAB, tem que chamar a polícia, tem que fazer o que for necessário para que esse julgamento tenha um impasse. Cadê o presidente nacional da OAB que não foi lá hoje se manifestar se esse julgamento é válido ou não? Não adianta fazer nota do gabinete. Ele tem que ir lá e dizer, a OAB Nacional concorda com isso. Ou então dizer, a OAB Nacional não concorda com isso. Ele é o chefe da advocacia brasileira. Ô, doutor, deixa eu passar para o Kobayashi, mas antes, em 30 segundos, eu queria só que o senhor se posicionasse. O senhor fala muito da Lava Jato. Eventualmente, se houver aceitação da denúncia, se eles forem condenados, o senhor acha que o futuro pode ser igual ao da Lava Jato? Tudo pode ser anulado? Com certeza será anulado. A diferença é que na Lava Jato era um juiz de primeira instância. E na época se bradava muito. 3 instâncias para dizer que depois o Supremo teve uma postura, mudou de postura, porque o Supremo descobriu 3 anos depois que o Sérgio Moro era incompetente. Ou seja, é muita incompetência demorar 3 anos para dizer o que já era algo que já se sabia, porque nem tudo podia cair em Curitiba e tudo era enviado para Curitiba. Só que a sociedade, uma parte da sociedade civil, que é o que está acontecendo hoje, a gente acaba silenciando por conta do réu, ou porque a gente gosta, ou porque a gente não gosta, ou porque a gente acha que o réu cometeu o crime. A gente acaba passando por cima desses valores insuperáveis da República, que pessoas no passado morreram e lutaram para que a gente tivesse uma Constituição da República. E essa descrença nas instituições acaba levando a anulações, o povo não entende nada e a gente acaba ficando perdido. Então, para responder objetivamente, sim, a diferença é que a velocidade dessa anulação vai ser mais complicada. Porque quem é que vai recorrer? Para onde que os réus vão recorrer? Dessas questões formais, hein? Não estou fazendo análise do golpe, das circunstâncias, se foi ou não foi. Estou dizendo das questões formais, que no passado diziam, isso aí é uma mera chicana jurídica. Chicana jurídica nada. Isso é a coisa mais importante que tem. É o começo, é a gênese do processo. É um juiz isento e um juiz competente. Sem isso não tem processo. Kobayashi. Doutor Sergei, uma honra recebê-lo aqui no Jornal Jovem Pan. A minha pergunta, já nessa toada aí da forma, da formalidade, das decisões do passado da Justiça,
é a sua análise, aproveitando da sua experiência de advogado criminalista brilhante, que é a respeito da delação premiada, porque isso foi um assunto constante nas 8 sustentações dos advogados que assumiram a tribuna hoje. E eles apontaram várias ilegalidades, segundo eles, da delação premiada que sustenta a maior parte dessa denúncia. O que o senhor analisa da delação premiada de Mauro Cid? Olha, a delação premiada é um instituto que muita gente da advocacia foi contra. Eu não acho que seja algo que tenha que ser afastado, porque é uma bela de uma invenção do legislador. É muito inteligente. Você planta no seio de uma organização criminosa a desavença. Ou seja, você aponta um outro culpado para poder se livrar da pena. É um negócio super inteligente do legislador. E ela, como foi ressaltado pelos próprios ministros, embora eu entenda como o foro inadequado, incompetente, ela é meio de prova, ela não é uma prova em si, ela precisa levar a outras provas. O Thiago citou o Fux, o voto do ministro Fux. O voto, eu acho que, assim, estou fazendo um exercício de previsão. O ministro Fux falou, 9 delações significam nenhuma delação, dizendo que ele foi, voltou e tal. Isso é uma análise que vai ser cotejada junto com as outras provas, Kobayashi. Eu não sei, não é só a delação nesse caso. Você tem outras questões, a minuta do golpe, você tem outras circunstâncias que tem que ser analisado, o depoimento de 2 comandantes das Forças Armadas, isso não é pouca coisa numa análise jurídica. Para ver que a minha contundência ela encontra limite na prova. Eu só defendo que essa prova tinha que ser analisada por outra pessoa. Agora, para não deixar em aberto, os advogados também reclamaram das provas, do acesso ao conteúdo, que são 100 mil páginas. Isso tudo, gente, quando eu falo de 30 anos de advocacia, esse julgamento de hoje não é diferente, viu, Thiago, de todos os julgamentos nas comarcas mais distantes, das mais próximas aqui de São Paulo, do Brasil todo. Isso acontece com todos os advogados. A gente não tem acesso ao conteúdo inteiro. Quando tem, como disse os ministros, não, mas a Procuradoria-Geral da República também teve o mesmo. Só que a Procuradoria tem acesso àquilo que interessa. A defesa tem o direito de ter acesso àquilo que não interessa a acusação, que interessa a ela a defesa. E não tem. Isso é passado ao largo. Um dia que chegar na gente isso, você tiver um parente processado, um processo, aí você vai lembrar disso. É o que está acontecendo com o povo de agora, que criticava no passado, dizendo, não, processa, condena, leva para a cadeia. É o resultado de uma sociedade doente e acha que prendendo todo mundo, condenando aquela pessoa que ela detesta, nós vamos ter justiça. Sem justiça, nós não temos uma nação. Dr. Sergei Cobra Arbex, advogado, criminalista, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan. Voltaremos sempre a nos falar. Um abraço, muito bom rever o senhor, até a próxima. Obrigado, muito obrigado. Foi uma honra participar com pessoas tão ilustres que eu gosto tanto. E obrigado pelo convite. Um grande abraço. Muito obrigado.